Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E Espírito Santo venha iluminar os entendimentos daqueles que foram chamados, escolhidos, eleitos por Deus. E isso que eu gostaria de falar hoje, agora. Quem são os escolhidos de Deus? Ele chama muitos, mas quem são os escolhidos? Eu temo e tremo quando leio o texto que eu vou ler agora para vocês, porque é muito forte. É temível, porque você, como eu, todos nós sabemos que muitas pessoas que a gente dá o testemunho, a gente fala de Jesus, a gente prega a palavra de Deus, você dá testemunho da sua fé, do que Jesus fez na sua vida, etc. Mas há pessoas, você sabe bem, que você tem parentes, como eu também tenho, há pessoas que parecem não entender a proposta de Deus. Outras parecem não fazer caso da proposta de Deus. A verdade é que quando a gente prega o Evangelho, fala de Jesus para outras pessoas, parece que nós que falamos do Evangelho temos interesse, vamos ganhar alguma coisa quando ganhamos aquela pessoa. Na verdade, ficamos absolutamente felizes, alegres, porque alcançamos mais uma alma. Mas nem sempre as pessoas entendem isso, elas olham sempre pelo lado econômico, pelo lado material, materialista, e elas ficam desconfiadas, elas ficam com o pé atrás. Mas o fato é que nós vamos agora dirimir essas dúvidas. E eu falo, repito, eu temo e tremo ao falar desse texto. Eu temo e tremo, porque aqui está claro, obviamente muito claro, para todos compreenderem a palavra de Deus. Veja só, o apóstolo Paulo diz assim para a igreja de Corinto, na sua segunda carta, ele diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então, o evangelho tem estado encoberto para os que se perdem. Parece que Deus não os quer. Parece que Deus não quer que eles entendam para serem salvos. Mas não é não. É que são pessoas perseverantes no mal, no pecado. Gostam do pecado. Não querem deixar o pecado porque o pecado lhes dá prazer, gozo, satisfação, ainda que seja por alguns instantes, mas são pessoas que amam o pecado. Então, creio, penso, acredito que para essas pessoas que amam o mal, o Evangelho, que é a luz do Espírito Santo neste mundo, tem estado encoberto. Mas, repito,
se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais, quer dizer, para os que estão, para os que negam o evangelho, para os que se perdem, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, cegou. E só a cura divina é capaz de fazê-los enxergar novamente. Mas eles estão cegos como uma criança que nasce cega. Então, essa gente tem estado cega. Mas por quê? Porque o Deus desse século, quem é o Deus desse século? É o diabo. O diabo tem cegado os entendimentos dos incrédulos. Por quê? Porque o diabo sabe, acredito que ele sabe os que vão ser salvos e os que não vão. Parece que ele tem selado aqueles que são dele, ou melhor, ele tem consciência daqueles que estão reservados para a salvação e daqueles que estão reservados para a perdição. Essa é a realidade. Apenas a título de exemplos, vamos voltar lá atrás, no princípio de tudo. O diabo sabia que Caim iria matar Abel, que era justo. Ele sabia. Então, ele o usou, ele o cegou para que invejasse o seu irmão e viesse cometer o assassinato. E Deus permitiu, porque viu em Caim aquele caráter, digamos, irrecuperável. Essa é a realidade. Eu penso assim. Deus sabe quem é irrecuperável. E o diabo, obviamente, tem acesso a esse pessoal. Eu creio nisso. Você vê que, por exemplo, há pessoas que, às vezes, sofrem um acidente bobo, né? Um acidente à toa. Caiu, bateu com a cabeça ali numa quina, morreu na hora. E há outras pessoas que levaram tiros, gente má, gente ruim, gente do mal, foram, digamos, usados pelo diabo, levaram tiros, quase morreram, ficaram em coma anos, depois se restabelecem e têm oportunidade de conhecer o Evangelho e conhecem o espírito da incredulidade, o Deus desse século. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre esse Deus do século. Mas o fato é que essas pessoas não morrem e acabam sendo salvas. Suas vidas eram para estar no sepulcro, mas não aconteceu, não morreram. Alguém diz, isso é o destino. Não. Quem faz o destino de cada um é cada um quando faz as suas próprias escolhas. Se eu planto arroz, eu vou colher arroz. Se o meu irmão planta feijão, vai colher feijão. Cada um planta e colhe aquilo que planta. Então, eu creio assim. O meu destino não foi traçado. Eu não acredito nisso. Eu acredito, sim, que Deus conhece
aqueles que, ao serem chamados, são escolhidos, são eleitos, são carimbados, são selados com o Espírito Santo. E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas que estão dentro das igrejas, talvez pessoas que estão nos assistindo nesse momento, elas não levam tão a sério a fé. Elas priorizam seu sucesso, o dinheiro, sua fama. Elas priorizam o mundo. Elas amam o mundo. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quer dizer que os amantes do mundo não têm o amor do Pai. Agora, eu queria que você tivesse consciência dessa realidade, porque se você vai na igreja, você aceita Jesus, você volta para casa, vive aquela vida, digamos, costumeira, você se habituou a ser evangélica, ou ser católica, ou ser espírita, ou ser o que você é. Você se habituou e pensa que esses hábitos vão conduzi-los à eternidade, à salvação eterna, a serem feitos filhos de Deus. E vocês vão levando, né, naquele sistema de não colocar toda a força. Essa é a realidade. Você crê, mas com reservas. Você é aquela pessoa, mas não é assim, não é tão assim. Você tem esse pensamento. Não, quando se trata da palavra de Deus, amiga e amigo, ou é ou não é, ou crê ou não crê. Quando se trata da palavra de Deus, é Deus falando com a gente. Ao ler esse texto, eu vejo Deus falando comigo. E, obviamente, a gente coloca já a barba de molho para não se deixar levar pelo costume das coisas. Nós temos que alcançar, lutar. A Bíblia diz, aliás, o próprio Senhor Jesus disse, desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por violência. Violência. Você tem que violentar suas próprias vontades. Eu tenho que violentar as minhas próprias vontades. Eu tenho que violentar, martirizar os meus próprios desejos. Eu tenho, para que eu possa chegar lá, passar pela porta estreita. A porta está aberta, mas ela é estreita e não se passa por ela de qualquer maneira. A pessoa tem que se violentar a sua alma, o seu coração, os seus sonhos, seus desejos, para que não venha a ser iludida com as coisas que este mundo se nos oferece, que o diabo, o Deus desse mundo, se nos oferece. O Deus deste século, diz o texto, cegou os entendimentos. Quer dizer, as pessoas estão tão cegas com respeito às coisas eternas, espirituais, como a salvação da alma, que elas não estão nem aí. Elas estão mesmo querendo usufruir este mundo. Esse mundo é como um shopping. Pensa no maior shopping do mundo. O shopping que tem tudo à vontade para você comprar, para você adquirir.
e você entra nesse shopping, não há trevas, não há escuridão, é muita luz, muita luz. O diabo joga a luz dele para cegar os olhos espirituais, que são os entendimentos. O diabo joga a luz dele. Você sabe, quando há luz em excesso, você não enxerga nada. Se você, não vai fazer isso não, mas se você ficar a olhar para a luz do sol, fixar os seus olhos na luz do sol, você pode perder a visão, porque é muito forte a luz. Então, a gente não tem condições de fixar os olhos na luz do sol, porque é muito forte. Ele veio para iluminar todos, dar vida para todos, porque ele é uma obra de Deus. Os shoppings são assim. Os shoppings oferecem tudo que este mundo tem, que é do diabo. E mesmo que as pessoas não tenham dinheiro, mas quando elas têm aquela visão extraordinária de tudo, mesmo que elas não precisem, elas compram coisas que não precisam, se encalacram de dívidas. Por quê? Porque aquele objeto, aquela bolsa, aquele sapato, aquele objeto tem uma iluminação toda articulada, de forma que a pessoa fica atraída, fica cega para obter aquela coisa, aquele objeto. E depois, quando chega em casa, abre o embrulho e coloca aquela roupa, aquele sapato, aí vê, puxa, não precisava, não é tão bonito como estava lá na loja, na vitrine. Não é assim? Pois bem, o diabo trabalha 24 horas por dia para manter os cegos. É isso aí. Para não entender a palavra de Deus. Porque ao entender a palavra de Deus, você entende Deus e você entende o projeto, a proposta que ele tem para você. E se você é uma pessoa astuta, sábia, você aplica a sua alma, a sua vida, que é a sua alma eterna, você aplica na palavra de Deus em obediência e você colhe os frutos dessa obediência, os frutos da obediência. E você vive em paz, sobretudo com Deus e consigo mesmo. Então, o diabo, que é o Deus deste mundo, tem cegado os entendimentos das pessoas. Não adianta a pessoa ter curso superior, não adianta a pessoa ser super inteligente, super sábia, não adianta a pessoa ter todo o conhecimento do mundo. O diabo cega o entendimento de todos os que estão condenados, todos os que se perdem porque querem porque querem satisfazer seus caprichos, seus desejos, suas cobiças, que todo mundo sabe que tem validade apenas enquanto se vive neste mundo. Depois, quando o corpo morre e a alma vai ter a sua eternidade, se com Deus ou se com o inferno, só quando a pessoa é iluminada
pela luz do Evangelho, que é o Espírito Santo, ela tem consciência disso, ela coloca toda a sua força, ela investe toda a sua força, toda a sua sabedoria, ela sacrifica, ela se violenta, mas ela quer garantir a salvação eterna. Então, aqueles que têm esse interesse, porque conhecem a palavra de Deus e se aplicam a ela na obediência, então esses são salvos. Esses são os escolhidos. São os eleitos de Deus. Esses chegam ao ponto de chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Mas aqueles que dão de ombros ou fazem pouco caso do que Deus oferece, que é a eternidade com Ele, então, estes são os que se perdem e Deus os conhece. E o diabo também, e por isso os tem cegado. E Deus permite que eles sejam cegados, porque são pessoas que por livre e espontânea vontade querem porque querem as trevas ao invés da luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo dirigido pelo Espírito Santo diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Que, diga-se de passagem, é a maioria. Nos quais, nessas pessoas, na maioria, o Deus desse século, é o diabo, cegou os entendimentos, cegou os seus entendimentos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória do Senhor Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo é quem convence. É Ele que ilumina o nosso entendimento. É Ele que faz a gente entender a sua palavra. E isso é uma glória. É a glória do Senhor Jesus Cristo dentro de nós, que é a imagem de Deus. Eu penso, amiga e amigo, sempre pensei, desde que me entendo por gente, eu penso que a vida é eterna. A alma é eterna. E eu tinha o maior temor e horror. Só em falar em inferno, eu temia e tremia, porque eu sabia que se eu morresse, a minha alma ia condenada. Eu tive medo. Medo. Você sabe que o medo também vem de Deus, sabia? Porque se a gente tem medo, a gente não faz muitas coisas erradas. É ou não é? Eu sou, por exemplo, covarde para o pecado. O que é errado, eu sou covarde. Eu sou covarde. Mas sou corajoso para com o que é certo. Eu tenho coragem para tomar atitude com o que é certo, que é justo. Mas não tenho coragem para ir avante com o que é errado. Porque a luz do Evangelho de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo iluminou o meu entendimento para preservar a minha salvação. E é isso que nós desejamos para vocês. Eu sei que todos nós temos necessidades mil.
Todos têm sonhos, é ou não é? Mas eu falo por mim, o meu maior sonho é chegar lá, na presença do meu Pai, é manter a minha salvação. O meu maior sonho é partir para a eternidade em paz com Deus, porque aí eu vou viver a eternidade com Ele. Esse é o meu maior sonho. E nós passamos isso para todos. Eu passo isso para os meus filhos. Eu passo isso para eles. O que eu tenho dado para vocês, eu tenho dado para os meus filhos. O que eu tenho dado para eles, eu tenho dado para vocês. Ou procurado dar, né? Que às vezes a gente dá, mas as pessoas não aceitam, não querem. Mas fica aí esse texto para você meditar. Há pessoas que estão condenadas. Estão condenadas não porque é o destino traçado. Não, eu não creio em destino traçado. Estão condenadas porque se deixaram levar, se deixaram cegar pelo Deus desse mundo. E o que é o Deus desse mundo? É o diabo, nós sabemos. Mas o diabo usa a mídia, redes sociais, a moda, o diabo usa política, o diabo usa o dinheiro, o diabo usa o ouro, o diabo usa o sucesso, o diabo usa tudo que o mundo tem para iludir as pessoas, para ir iludindo as pessoas até o momento da sua morte, porque quando elas morrem, aí já era. Deixa eu falar para vocês, aproveitar a oportunidade, só para você ter uma ideia do que acontece. Dá licença um instantinho. A título de exemplo, nós tomamos conhecimento, a gente lida com o povo, muita gente. E tem um rapaz veio no templo de Salomão, e esse rapaz era filho de um pai de santo. O pai dele queria formá-lo como pai de santo e deixá-lo no seu lugar. Então, o pai o levou para o cemitério para fazer bruxarias, macumba, oferendas. E eles trabalham muito com defuntos, especialmente defunto fresco. Especialmente com defunto fresco. Então, andando ali sobre as covas, o pai dele parou numa cova e fez o trabalho, e mostrou para ele como era o trabalho. Aí saiu dali, foi para outra cova, só que entre a cova que ele tinha feito o trabalho e outra cova que ele iria fazer o trabalho, havia uma outra cova. Então, aquela cova, ele passou de largo. Ele não parou ali. Ele passou de largo e foi direto para outra cova. Aí o filho perguntou: pai, por que não faz com esse aqui? Aí ele falou: não, esse aí eu não posso fazer. Esse aí já está no caminho certo. Eu não posso fazer nada. Então ele ultrapassou aquela cova que tinha um defunto que tinha servido a Deus aqui na terra. Ele agora estava promovido. Então o diabo sabe. O diabo sabe quem é dele e quem não é. Quem é dele, ele toca, faz dele das tripas coração. Faz o que ele quer, bem entender. Por isso que muita gente sofre. Os que não são dele, ele não pode tocar.
O diabo não pode tocar em minha pessoa. Não, ele não pode tocar. Ele não tem direito, porque eu pertenço ao meu Senhor. Então, quem é de Deus, o diabo não lhe toca. Está escrito isso em João. Aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Isso mostra, com o testemunho desse rapaz, ele se converteu, graças a Deus, e não quis nada de fazer bruxaria. Mas eu aprendi com ele como é que o diabo faz, como é que o diabo usa. O diabo sabe quem é e quem não é dele. Ele sabe em quem ele pode tocar, esfregar, pisar, fazer tudo que for possível para destruí-lo. Mas aqueles que são de Deus, ele não pode tocar. Esse é o Deus deste século, que oferece mundos e fundos para as pessoas. Quantas pessoas são podres de ricas? Sabe por quê? Porque fizeram pactos com Satanás. E quando a pessoa já não serve mais para ele, ele descarta. Ele toca para ir para a sepultura. Quando não presta mais. Quer dizer, a pessoa é podre de rico, mas não pode conservar a sua vida. Porque o diabo as tem em suas mãos. Fizeram um pacto com ele. Então, amiga e amigo, presta atenção. Se o nosso evangelho está encoberto para determinadas pessoas, que, diga-se de passagem, são a maioria, então é o Deus deste século que tem cegado essas pessoas. Pense nisso. Eu vou deixar o texto aí gravado e você vai ler, meditar e buscar, ó Deus, saber diante dele. Ó meu Senhor, me ajuda, me ensine, me oriente. Eu não quero ser um cego pelo diabo, cegado pelo diabo. Eu quero ter a luz do Senhor, para que eu possa preservar a minha eternidade contigo. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.